Oi, oi! Começando mais um vídeo da futura psicóloga de vocês. No vídeo de hoje é contando que eu entrei pra faculdade de psicologia. Enfim, gente, no meu primeiro vídeo eu falei que eu sou muito observadora, então que isso tinha a ver um pouco com aquilo que eu queria fazer como profissão, mas que eu ia contar depois. Tempo se passou, eu nem lembro quando eu fiz esse vídeo, mas deve fazer um ano por aí. E hoje estou aqui, vim contar pra vocês que eu já estou fazendo a faculdade de psicologia. Gente, às vezes eu nem acredito, assim, porque ao mesmo tempo que era um sonho eu fazer, eu me duvidava sempre de, será que eu faço? Será que é essa faculdade mesmo que eu quero? E também de, eu vou fazer uma faculdade, tipo... Bom, a faculdade de psicologia são 5 anos, então não é pra qualquer um, né? E é isso, eu tinha muita dúvida até o final, e eu acho que eu vou ter dúvida até o final, eu não tenho certeza. Mas quanto mais eu vou estudando, mais eu vou conseguindo me encaixar ali um pouquinho. Mesmo que ainda não é muito falado na prática. Acho que, na verdade, todas as faculdades em si, quando começam, é muita teoria, muita história, entende? Então, ainda a gente tá se adaptando. Bom, vou contar como foi essa loucurinha. Eu tinha feito ano passado o Enem pra tentar ganhar bolsa, enfim, essas coisas. Não consegui. Quem conseguiu foi a minha irmã e ela postou um vídeo no canal dela falando sobre também. Então, se vocês quiserem ver o vídeo dela, podem ver. E aí a gente tava tentando fazer, conseguir essa bolsa e tudo mais, porque a faculdade de psicologia não é barata, a faculdade de nutrição, que é o que ela tá fazendo, também não é barata. Então a gente tava tentando fazer essas coisas. E aí a gente decidiu fazer o Enem ano passado. Bom, deu muito certo pra ela e eu também não me arrependo de ter feito. Inclusive, se você quiser fazer faculdade, por favor, faça o Enem. Você pode até começar a fazer a faculdade, mas não custa tentar fazer o Enem para passar em para ganhar uma bolsa, passar numa federal, alguma coisa do tipo. Estudem muito e façam o Enem. Então, gente, aí a minha irmã foi pré-selecionada pra Uni e eu nada. A minha era muito concorrida, tinha muita gente na fila. E eu, assim, não ia conseguir mesmo a bolsa do ProUni, nem da pública, e muita coisa. Aí, o que aconteceu? Eu falei, mano, e agora? E como sempre na minha vida, eu coloco Deus, assim, então eu orava e falava, meu Deus, o que vai ser? Eu acho que eu não vou fazer faculdade esse ano, ou tipo, só se eu começar no meio do ano, ou eu não sei se eu tento fazer, eu espero a segunda chamada do ProUni, ou eu tento fazer o Enem novamente para ano que vem tentar ganhar bolsa, enfim. Aí eu pedindo pra Deus um direcionamento, saber o que era e tudo mais, e aí sempre eu com essa dúvida, como a minha irmã gêmea já tinha passado, tipo, sido pré-selecionada na faculdade dela, como bolsista, então eu falei, meu, e agora? O que eu faço? Até que, sem pretensão nenhuma, nós fomos convidadas para ir para casa da nossa amiga Vitória, e aí a gente tava lá, mas a gente foi convidada assim, pra passar um sábado lá e a gente foi. E aí a gente ficou conversando muito, até que chegou no ponto da faculdade, a gente começou a conversar sobre isso. E aí, de repente, ela falou assim, vem aqui, vamos lá, vamos ali rapidinho. Deixa eu te mostrar como é que é. Nós começamos a fazer a inscrição, a minha matrícula na faculdade. Simplesmente foi assim, ó. Estamos conversando sobre faculdade, mas vamos lá fazer, vamos lá rapidinho. E aí ela me incentivou muito
E aí a gente fez juntas lá na casa dela a inscrição pra faculdade, porque, tipo, eu precisava de um empurrão. E ela foi quem deu esse empurrão, né? E aí a gente, nossa, engordou, ficou assim, meu Deus, eu fiquei assim, ó, e agora? O que eu faço? Aí a gente ficou conversando também sobre isso com a irmã dela, a Bia e a Luísa também. E, nossa, confesso pra vocês que foi um empurrão que eu tava precisando, mas ao mesmo tempo eu tava tão apreensiva porque eu não sabia nada como ia acontecer, o que eu ia fazer e tudo mais. Bom, isso foi num sábado. No domingo à noite, eu entrei pra ver como que tava o andamento, como que tava a situação. E eu simplesmente fiquei sabendo que as aulas já tinham começado na quinta-feira, já tinha começado. E que segunda-feira, no dia seguinte, eu já ia ter que estar lá. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu não tenho material, eu não tenho nada, eu só tenho um sonho. O que eu faço? Um sonho e uma matrícula na faculdade. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ir, né? Por fim, eu fui no dia seguinte. Aí já fiz dois amigos, na verdade. Eu já fiz dois amigos, já tinha feito, né? Dois colegas na faculdade nesse dia. E aí esse dia mesmo foi a apresentação formal para todas as pessoas, porque antes tinha muita gente que ainda não tinha ido, e aí depois esse dia foi a apresentação formal. E foi muito legal, gente. Aí depois eu já comecei já comecei a embolar um dia no outro, aí já apareceu a minha grade, eu já comecei a ir, e aí a primeira atividade que teve em grupo, a gente já juntou mais algumas pessoas, então já formou mais um grupo maior, né? E foi indo, gente. Por fim, eu tô aqui. Essa semana já vai ser a semana das provas, tá? A V1, que é as primeiras provas do semestre. E eu já tô entendendo. E já tem trabalho que eu entreguei, tem trabalho que eu preciso entregar ainda. Tudo em grupo, né? Só as provas que não, mas o resto é tudo em grupo. Isso me ajuda bastante. Mas assim, gente, foi Deus. Foi Deus, sabe? Porque uma hora eu tava pedindo e, meu Deus, me dá um direcionamento, e na outra hora eu já tava ali, sabe? É claro que eu não deixei a vida me levar, porque eu segui caminhos para que aquilo acontecesse, mas eu precisei de um empurrãozinho, e esse empurrãozinho foi o que me fez chegar até aqui, nesse exato momento. Bom, sobre a faculdade de psicologia, eu posso fazer vídeos separados com isso, mas ela é muito boa. Assim, como é no começo, eu tô no primeiro semestre ainda, tá uma loucura. Parece que os professores. Parece que eu não entendo o que os professores falam. E é muito diferente da escola. As matérias em si, tem algumas que é um pouco mais fácil, mas tem umas que eu nem sei o porquê que eu estou estudando essa matéria. Como em toda universidade, em toda escola, tem professores que eu consigo entender mais, mas tem professor que eu não consigo entender nada. Então, assim, é uma coisa muito difícil. Porque nós temos que estudar por fora, não é só, eu vou ali na faculdade, nos dias de faculdade, e aí depois já tá tudo ok. Não, nós temos que estudar por fora da faculdade, entende? No nosso tempo livre, que eu também trabalho, então fica mais difícil de eu conseguir me concentrar muito bem nos estudos. Então, gente, é uma coisa, assim, surreal, mas também é uma coisa que tá me ajudando bastante a tornar isso leve, são o meu grupo, que é o meu grupo, né, que eu tenho na faculdade. São 15 pessoas, agora tá 15 pessoas, e tá bem mais fácil, a gente se ajuda e pega as informações e tudo, então tá mais leve, né, as situações ficam mais leves quando você tem amigos e pessoas que te ajudam nessas áreas, né. Outra coisa, a minha sala de início tava muito grande, e a gente teve que mudar de sala. O meu grupo e mais uns dois grupos tiveram que mudar de sala para uma outra sala onde as pessoas entraram também. Então a gente teve que formar uma outra turma, sendo que, assim, no meio já do semestre,
muita correria, não tinha professor para tudo isso. Fica aquela bagunça, né, gente? Então, meio que a gente tá um pouco mais atrasado do que as outras pessoas que começaram e continuaram na mesma sala que a gente iniciou. Mas tá tudo certo, gente. As coisas vão fluindo, vão acontecendo e depois você vai ficar pra lembrança, né? Até porque o nosso objetivo final não é passar numa faculdade, dizer que tem um diploma, mas o nosso objetivo é ajudar as pessoas, fazer com que a psicologia se torne um propósito na nossa vida mesmo. E cumprir o nosso propósito aqui nessa terra, que é ajudar as pessoas, que é amar as pessoas. Então é isso, gente. E a psicologia, ela nos aproxima disso, né? De cumprir o nosso propósito, ajudando as pessoas. Então, o que eu mais gosto, assim, quando penso em psicologia é o que ela vai agregar no meu propósito de vida. Uma dica para quem ainda está estudando, além de fazer o Enem, por favor, prestem atenção nas aulas, estudem muito. Até porque a maioria das pessoas, né, elas só estudam e não trabalham, ou quem trabalha também, por favor, estudem. Eu sei que é difícil, mas se você entende um pouco do que passa na escola, você não vai estar tão perdido na faculdade. Eu era aquela pessoa que sempre tive notas boas, assim, né? As minhas notas não eram tão ruins, mas eu não prestava atenção, eu não estudava, não ia a fundo. Então, foi difícil não para conseguir conciliar, e aí tem coisa que a gente acaba abordando e estudando na faculdade, aquilo que a gente tinha que já ter tido conhecimento e ou não foi passado pelos professores ou nós mesmos que não estudamos. Então, isso é uma coisa muito importante, estudar na escola. E é isso para você que não tem condições de fazer uma faculdade particular, porque é muito cara e, enfim, outras coisas. Tenta fazer o Enem, tenta se dedicar para conseguir bolsas de estudo. Se você não conseguir no primeiro ano, a maioria das pessoas não conseguem no primeiro ano, tenta no próximo, vai tentando. O importante é você buscar aquilo que você tanto quer, e hoje em dia é raro, mas ainda assim as pessoas têm oportunidade. Hoje em dia, com a internet, nós temos oportunidade de estudar, de adquirir conhecimento que normalmente as pessoas não teriam antigamente. Então, a gente evoluiu muito nesse ponto e que nós possamos usar a internet e as coisas a nosso favor, para que então a gente consiga aí realizar o tão sonhado sonho de fazer faculdade ou de exercer a profissão que a gente tanto quer. E vou falar pra vocês, não me arrependo nadinha. Eu sei que tá no começo, mas todo o conhecimento que eu já tive do começo até aqui já foi, assim, surreal, que eu vou guardar pro resto da minha vida. Então, conhecimento realmente é algo que ninguém pode tirar de nós. Então, por isso que nós temos que buscar sempre o conhecimento. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas diquinhas que eu dei pra vocês. E só pra complementar, tudo que aconteceu e tá acontecendo agora foi Deus e é Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, eu sou muito grata a Ele por todo esse tempo. Na minha vida inteira, Ele sempre esteve presente, eu sempre soube disso. E então eu sou muito grata. E se você tá passando por alguma situação, que você tá se afligindo, que tá meio triste, coloque pra Ele, comenta com Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai satisfazer as suas necessidades. Ele sabe o que cada um precisa e sabe como agir com cada um. Então eu tenho certeza que Ele vai agir com você também, como Ele agiu comigo naqueles momentos onde eu orava e pedia. E hoje em dia eu tô vivendo um sonho que eu não sabia que ia ser possível chegar a esse nível, porque na verdade a minha visão sobre faculdade era uma coisa muito outro patamar, sabe? E hoje em dia a gente
E hoje em dia eu vivendo isso é só Deus mesmo, né? Então é isso, gente. Coloca tudo nas mãos de Deus e confia nele, que ele fará, de acordo com a vontade dele, né? Ah, gente, coloquem aqui nos comentários dúvidas que vocês têm. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo do que estudar na faculdade, na psicologia, quais são as minhas grades, tudo eu vou fazer um vídeo, mas se eu não tiver feito ainda, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu falo tudo pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!